Mais um dia amanhece, e mais um dia a gente procura de forma muito humilde, né, fazer algumas reflexões. Uma vez uma professora amiga minha, ao ser perguntado, no meu caso, né, das coisas que sabia ou deixava de saber sobre algum assunto, eu disse: olha, eu tenho só perguntas, quase não tenho respostas, ou não tenho nenhuma resposta para esses assuntos todos. Ela disse: que bom, porque quem tem perguntas consegue avançar, né? O espírito de curiosidade é o mesmo espírito que move a ciência, né? Quem tem respostas está estagnado, né? No sentido de que deixou de aprender ou deixa de evoluir, e nada garante que as respostas prontas estejam prontas, porque na natureza tudo evolui, né? Nosso ponto de vista sobre as coisas também vai mudando. Olha lá, a neguinha alucinada com os quero-quero, que fazem companhia pra gente hoje, né? Aqui, bom, vou andar pra cá pra vocês barulho da neguinha. O que pensamos de hoje é fazer uma prece, ou falar sobre ela, né? Quando os discípulos de Jesus perguntaram a ele como é que eles poderiam fazer essa prece, que Jesus fazia isso quase sempre. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente menos ouve, né? Quando as pessoas falam de Jesus, os pastores, os padres, os palestrantes. Mas de quando em quando, em diversas passagens, Jesus se retira, vai para a natureza, né? E faz lá as suas orações. Você imagina ele, um espírito crístico, se ele fala diretamente com Deus, o Pai dele, né? E assim como ele tratava com essa intimidade, né? O meu Pai que está no céu. E os discípulos então pediram a ele, né? Senhor, nos ensina então. E ele então ensinou o que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, né? A oração dominical. Na verdade, muita gente acha que essa é uma oração para fazer na missa de domingo, ou só para fazer a oração aos domingos, né? Não tem nada a ver com isso, né? Domini quer dizer Senhor, então a oração era a oração para o Senhor, né? Domini, que começa assim: Pai Nosso que está no céu. Ou seja, nós temos um Pai, não há órfãos no universo. Deus nosso Pai, ou Deus nossa Mãe, como preferirem, que está no céu, está em toda parte. É nesse sentido, nessa grandeza do infinito que chamamos de céu. Ainda mais a concepção do mundo naquela época. Então o primeiro ponto é sabermos que temos esse Pai, essa Mãe, que podemos pedir socorro, pedir perdão, pedir apoio, pedir carinho, pedir instruções, inspirações, intuições. Santificado seja o teu nome. Ou seja, não usar em vão, né? Ai, Deus me ajude meu time ganhar o jogo. Ai, Deus me ajude a seleção brasileira ganhar no futebol. Ai, Deus me ajude a eu conseguir um emprego. Claro que é importante fazer as preces e até fazer as petições, os pedidos nesse sentido. Mas cuidado para que eu não fiz curso, meu currículo é nulo e eu peço para Deus resolver. É como uma dívida que a gente diz: Deus lhe pague, né? Eu não quero pagar, então eu estou encaminhando esse problema para Ele. É nesse sentido de santificado seja o teu nome, ó Senhor Deus. Usar isso nas questões mais importantes da vida e usar no dia a dia, né? Dizer a Ele ou a ela, né? O quanto a gente quer ser perdoado pelos erros que cometemos, pelas poucas ofensas ou violências que sofremos e as muitas que causamos, que fizemos, né? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ora, o reino de Deus é o reino da imensidão, é o reino da infinitude, é o reino do amor, é o reino da perfeição com que funcionam as regras do universo, é o reino da vida, a criação de vida, as explosões das estrelas, a geração de elementos químicos, a junção de átomos diferentes formando novos elementos, e a combinação destes propiciando a vida, a respiração, o organismo, a vida orgânica, o ser orgânico. Depois o ser senciente, consciente de si mesmo. Depois nós, que somos, em tese, conscientes de nós mesmos.
princípios inteligentes, uma inteligência rudimentar que vai se desenvolvendo conforme vai se burilando no contato com a matéria, através da reencarnação, a vida no corpo. A vida no corpo nos impulsiona, porque como espíritos nós não temos fome, não temos necessidades de comer, de beber, de partilhar, nem de conviver. Mas quando estamos no corpo, nós temos que correr atrás, sentimos a fome, isso nos impulsiona ao movimento. Então a vida do pai ou da mãe é movimento. E quando estamos aqui encarnados, estamos nos propondo a colocar-nos em movimento. Mesmo que a gente não se proponha a isso, né? É uma questão que não cabe a nós a decisão. Uma vez no corpo, nós somos impulsionados, nossos instintos falam mais alto, e a gente segue a vida, né? Buscando a própria vida em si. Santificado seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu posso ter planos para a minha vida, mas sabendo que a natureza, em nome dos benfeitores espirituais, espíritos que já alcançaram níveis morais e intelectuais muito maiores e que são anjos, guardiães da própria sociedade, de cada um de nós em particular, né? Eles têm seus projetos. Às vezes a gente perde um ônibus, não entende porquê, fica chateado, fica bravo, vai chegar atrasado no trabalho ou algum outro compromisso, mas de repente aquele ônibus pode ter sido objeto de assalto mais lá na frente, a gente nem sabe disso, fomos poupados, né? De repente uma inspiração para fazermos mais uma coisa antes de sair de casa e por isso perdemos o ônibus. Nos casos de acidentes de aviões sempre tem histórias dessa natureza. Alguém que perde por um motivo muito fútil, perde o voo, né? Muito daqueles inusitados, né? No entanto, o avião que caiu, né? A pessoa depois reflete, puxa, era para eu estar lá, por que não estou? Por acaso? Um evento fortuito? Ou seja, feita a tua vontade, não a minha. Há dores que a gente tem, sofrimentos que a gente passa e que são fundamentais para a nossa reflexão, mudança de postura, de pensamento. As doenças fazem isso conosco, né? A gente cai de cama, obrigado a ficar parado pensando na vida, refletindo, né? E em geral a doença, ou sempre, é a somatização, né? Dos nossos pensamentos, da nossa psique frágil, da nossa espiritualidade, né? Mesmo, né? Acanhada às vezes, frágil, doentia em si, né? Espírito viciado, né? Não o vício do corpo, mas o da alma, né? O vício em mentir, em lesar alguém para conseguir vantagem. Quantos casos disso não tem, não há? Pessoas que roubam suas próprias empresas, furtam coisas, né? Achando que estão ganhando, né? Isso acontece até nas ONGs, né? Assistidos que roubam comida e lesam outros assistidos que ficam sem, né? Pessoal que almoça e guarda o melhor do almoço para si, deixando o resto, a pior parte, para os outros, né? Seja feita a tua vontade e não a minha, assim na terra como no céu, ou em toda parte. Ou seja, nas duas esferas, nos dois planos da vida. Assim, na terra onde nós estamos, o contato com a matéria, a reencarnação, esse burilamento forçado, né? Esse modelo forçado no sentido de que não há escolha, a evolução se dá com contato com a matéria, com a vida orgânica. É uma questão, uma condição sine qua non, inexorável para a evolução. A vida na Terra, assim na Terra como no céu, e a vida espiritual, né? No céu representando aqui o mundo espiritual, ou seja, o mundo original, da qual a ciência não faz ainda a menor ideia. Nós não entendemos essa matéria quintessenciada que constitui os mundos espirituais, os espíritos em si, os corpos espirituais, né? Os corpos espirituais chamados perispíritos, que é uma matéria muito mais intangível, quintessenciada, e nossos instrumentos ainda não estão preparados para captar essa matéria, a luz que dela emana, né? Já que matéria é luz coagulada, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje o alimento
Permita que a gente valorize a vida, que a gente viva, que a gente queira viver. E para isso que a gente consiga obter o pão, o alimento, que venha da partilha, que venha o sustento da família nesse compartilhar de obrigações do dia a dia. Vivemos num mundo que nós não vamos mais agora para a floresta catar alimento para comer. A gente precisa do recurso monetário, financeiro, e para isso estamos sujeitos às suas condições de obter. E isso nos coloca em movimento também, assim como a fome, assim como a sede, o contato com o corpo, o contato com a matéria, que nos obriga a nos movimentarmos, ou seja, a nós evoluirmos, né? O pão nosso de cada dia nos dais hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas. As pessoas a quem a gente fez sofrer, lesou, enganou, mesmo que seja algo sem querer, inconscientemente, né? Às vezes nem sempre todo fator inconsciente tem no fundo lá uma possibilidade consciencial, ou seja, de termos previsto aquilo e seguimos fazendo do mesmo jeito, né? Então, nessas questões, a gente se coloca na posição muito mais de humildade, no sentido de que pedimos perdão a Deus pelas ofensas que causamos, e com isso nós esperamos ser perdoados, né, do que causamos, mas na medida em que a gente também se esforça para contribuir com esta causa do perdão, perdoando as pessoas, as demais pessoas. Neguinha, vem cá, vem cá. Tá aprendendo, tá melhorando. Diz que ela segue a pessoa de bicicleta até lá, vai latindo, fica um monte de vergonha, né? As pessoas são carinhosas, olham para ela e ao me verem também não fazem nada, né? Querida, tá aprendendo a conviver com os diferentes, né? É isso aí, é evolução canina. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, e livrai-nos do mal. Não nos deixei cair em tentação. Há tantas coisas que nos impulsionam para um atalho, para uma facilidade, né? Por exemplo, o vizinho tem alimento, eu não. Ao invés de eu suar para conquistar o meu alimento, eu vou lá e pego dele. A corrupção na política, nas empresas, nas pessoas, na nossa intimidade, o troco a mais do ônibus, o troco a mais da padaria que a gente embolsou, achando que a gente está sendo esperto e se deu bem, né? As tentações do dia a dia, no campo da sexualidade, as tentações que são classicamente vistas assim, né? Você tem ainda, continuamos na televisão com os apelos sensuais a fim de buscar Ibope. A nova novela da Globo tem apostado nisso para recuperar o Ibope perdido das demais novelas, né? Antes era só a vingança, agora a vingança com a sensualidade, para ver se aumenta um pouco o Ibope, né? Isso é uma pena, porque são as tendências do ser humano, né? As viciações do ser humano, os prazeres, os desejos que estão muito vinculados ao corpo e que não há aí um objeto de... Não é questão de ser conservador ou não, é questão de entender a evolução. Nós sempre vamos precisar do outro e a troca, a energia sexual, ela é criativa, ela é divina, ela é maravilhosa, né? É feita para nos impulsionarmos, feita para gerar vida. Não há o que há de mais maravilhoso na vida. Mas quantos de nós, diz Emmanuel por Chico Xavier, não sofremos com essa sexualidade porque nós deixamos que o corpo, somente uma vida fale mais alto, que é a vida da terra e não a do céu. E na própria oração nós reconhecemos ambas as vidas, assim na terra como no céu. Portanto, a energia criativa ao abraçar alguém é uma energia do campo da sexualidade, do campo sexual, ao vibrar por alguém, né? Ao torcer por alguém, ao querer que alguém seja feliz. Tudo isso faz parte, talvez, dessa questão de nós domarmos as nossas tentações, de domar as nossas tentações no dia a dia do mundo, na terra, na matéria, que são aquelas difíceis de a gente dominar. Está aí o desafio da evolução, né? A gente gosta de comer muito, a nossa ansiedade faz com que a gente coma muito. Como é que eu venço isso, né? Ou eu não quero vencer isso e quero me deixar levar pela tentação de comer cada vez mais, né? De buscar somente o prazer do corpo e nada do pão da alma, somente o pão da mesa, né? E livrai-nos do mal.
livrai-nos do mal. Que o Senhor possa nos ajudar, tirando as provas mais difíceis que eventualmente nós possamos cair, ou então nos ajudando a suportá-las, a superá-las. Livrai-nos do mal, de toda tendência maledicente das pessoas que desafiam a própria lógica e invertem versões, criam versões para nos atingir, por querer ou sem querer. Livrai-nos do mal, porque Tu és o reino e a glória para todos sempre. Porque Deus, Você é o nosso infinito, e em Ti confiamos, nós os aflitos, para vencermos as tentações do dia, porque a cada dia já basta o seu próprio mal, como diz Jesus. Não precisamos criar mais situações negativas, de xingar alguém, de vibrar negativo para alguém, de ver só aspectos ruins da política, só aspectos ruins das pessoas, como se fosse um partido político e todos os outros são inimigos. Nós não entendemos que possamos ter ideias até em comum, por mais diferentes que a gente possa ser, ou discordar um do outro. Mas o mal é sempre o mal, nós temos que combatê-lo, não diretamente guerreando, né? Combater o mal, a melhor coisa que tem é fazer o próprio bem. E isso é como uma lei da física, da luz e da sombra. A sombra aí representando o mal. Ele em si não existe, como a sombra não existe. O mal é toda a ausência do bem, é toda a ausência de reflexão, de conhecimento. E assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como em toda parte. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, e livra-nos do mal. Amém. Que assim seja. E um bom dia a todos. Muita luz, muita paz, renovados, inspirados, confiantes, que possamos seguir avante com Deus, nosso Pai, nossa Mãe, sempre.